suicídio, das drogas, dos vícios, luz será levado em conta, meus irmãos. Então Allan Kardec prefere usar essa expressão digital, mostrando que o nosso karma é dinâmico, ou seja, o bem que nós fazemos hoje modifica o nosso karma. Como nos diz Emmanuel, o bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte. Como nos diz o próprio Cristo, porque muito amor, os seus pecados foram perdoados. E Pedro insiste na sua epístola: amai, tende caridade, porque o amor, a caridade, cobre a multidão de pecados. Então a doutrina espírita vem nos convidar para o trabalho no bem, para reparar os nossos erros, porque à medida que o espírito evolui, ele tem mais responsabilidade. E mesmo sem lembrar-se do passado, que seria muito terrível para si mesmo, ficaria paralisado pelo remorso, pelo sentimento de culpa, pelas preocupações, ansiedades, apegos, desafetos, ciúmes, amores, sentimentos doentios, muitas vezes, incapacidade de perdoar. Nós recebemos o véu do esquecimento como bênção, e o Espírito é mais ele mesmo, e recomeça como numa partida 0-0, tudo de novo, como se nada houvesse acontecido. E o Espírito Samuel, que nos auxilia por misericórdia da bondade de Deus, ele me disse certa vez: Nazareno, diga aos espíritas que transformemos esse mundo de provas e expiações no mundo de provas e ações. Diga para eles, porque nós não vamos esquecer de todo o mal que nós fizemos aqui na terra quando desencarnarmos e quando reencarnarmos como criancinhas. Sim, é verdade, ele respondeu. E não é para o nosso próprio bem que assim Deus o permite, o véu do esquecimento? Sim. Pois diga para os espíritas também, que esqueçam logo hoje todo o mal que fizeram e ganhem e renasçam nessa mesma encarnação uma vida nova, como Jesus nos convida na parábola dos trabalhadores da última hora. A sua mensagem é tão revolucionária. Jesus não está preocupado com a condenação, com o castigo, não, ele quer renovação. Foi pegar pecadores, pessoas simples, pessoas transviadas, perseguidores dos cristãos, um anticristo, como foi Saulo de Tarso, na acepção literal da palavra, perseguidor dos cristãos, mandar apedrejar Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Jesus vai tocar o coração daquele homem a caminho de Damasco. Não foi pegar os sábios, não foi pegar os doutores, não foi pegar os santos, foi pegar pessoas simples, equivocadas, frágeis, vacilantes na fé, Madalena, Saulo, Pedro e tantos outros, e transforma aquele homem tocando o seu coração a caminho de Damasco. E ele sai a pregar o Evangelho de Jesus, divulgou o cristianismo mais do que Jesus, sendo apedrejado, perseguido, humilhado, deu a sua vida por Jesus, decepando-lhe a sua cabeça por uma condenação de Roma. Mas ele, antes disso, nas suas passagens, depois de experimentar o testemunho que nos fala a mensagem de Emmanuel, ele vai exclamar: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ele se perdoou, compreendeu a mensagem renovadora de Jesus, e em vez de ficar paralisado no remorso, ou de suicidar-se como Judas o fez, depressivo, ou como Pedro, que caindo após a negação, chora. Eles se modificam. Pedro dirige a casa do caminho, atendendo aos necessitados, e Saulo sai ao mundo ao falar de Jesus. Então Deus não pune, Deus não castiga, Deus nos convida para o trabalho no bem. Então a doutrina espírita vem nos falar que todas as religiões são boas, que não existe uma religião melhor do que outra. A melhor religião é aquela que toca o nosso coração, transformando-nos em pessoas melhores a cada dia. O Espiritismo não veio combater as religiões, diz Allan Kardec, mas fortalecê-las. Veio trazer a comprovação no laboratório do mundo invisível, através da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, na crença em Deus, vem nos trazer forças para as religiões. Porque, como o próprio Einstein chega a declarar depois de mudar o seu entendimento, quando acreditava no acaso,
Ele, ao final da vida, vai dizer que Deus não joga dados. Vai dizer que a ciência, que a religião sem a ciência é cega, mas que a ciência sem a religião é manca, é coxa, não consegue locomover-se devidamente. Ou como o gênio da química, da fisiologia, Louis Pasteur. Depois de conhecer o mundo invisível dos micróbios, o microscópio recentemente inventado, ele vai até a Universidade de Sorbonne, onde era respeitado e querido, e vai declarar que existe um mundo de seres invisíveis. Como nós poderíamos hoje estar falando do mundo espiritual e os acadêmicos não nos creem ainda, alguns deles. Louis Pasteur é enxotado, é colocado para fora da universidade. Para poucos anos depois, todos darem um braço a você. Então o próprio Kardec nos diz que não serão os homens de ciência que comprovarão a existência do Espírito, mas sim os religiosos, mas sim os homens de ciência, os acadêmicos é que vão demonstrar. Então o Espiritismo vai, meus amigos, ajudar a humanidade. Nazareno, por que o Espiritismo não se desenvolveu mais? Está lá, claro, no Livro dos Espíritos, quando perguntam se o Espiritismo se tornará crença comum. Os Espíritos respondem que sim, certamente, os seus princípios, mas é claro que ele não se tornará uma religião única. Deixamos claro aqui, acrescentando essa afirmação. Mas ele diz que o problema maior que o Espiritismo enfrentará não são as convicções, não são as ideias, mas os interesses. Nós não estamos interessados no mundo espiritual, a não ser para ganhar benefícios. Nós estamos interessados em benefícios imediatos, em fazer trocas, em gozar a vida, os bens materiais. Nós não estamos interessados na renúncia, no desapego, no trabalho em favor do próximo, da caridade, não. Estamos preocupados tão somente no gozo da vida material. E Jesus diz para aquele homem que, depois de juntar muito dinheiro, muita produção de trigo, derruba todos os seus celeiros, manda construir um gigantesco celeiro e diz finalmente: vai, alma, descansa agora, goza. E Jesus lhe diz: louco, pois hoje mesmo tiraria a tua vida. Então o Espiritismo vai enfrentar o problema dos interesses. Então, quando alguns amigos também vêm questionar, eles muitas vezes não têm vontade de estudar a reencarnação. Por quê? Porque muitos não querem voltar aqui para a Terra. Não querem. Há quem me diga: Nazareno, eu não pedi para nascer. Será? A fila está grande do lado de lá. Nazareno, mas como é que a população da Terra era 100 e poucos mil habitantes e agora são 6,5 milhões? Como é que os espíritos se multiplicaram? Como é que a reencarnação pode ser comprovada? Meus amigos, está lá